Esse estudo, hoje, ele vai ser um pouco diferente. Nós vamos nos imaginar lá no Cefac, lá no Salão Irmão Rajá, onde acontece o estudo do Livro dos Espíritos às quartas-feiras. E os nossos irmãos que estão aí, o Gilson, a Erli, a Jamira, o Miguel, eles vão representar a plateia que nos assistem, nos ajudando hoje no estudo que iremos realizar desta quarta parte do Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações. Vamos lá. Este capítulo, e nós estamos tratando do segundo capítulo da quarta parte, que trata das penas e dos gozos futuros. Ele possui 8 partes, mas nós não trabalharemos as 8 partes. Nós trataremos o nada e a vida futura, intuições das penas e gozos, natureza das penas e gozos, penas temporais e expiação e arrependimento. Só trabalharemos estes tópicos hoje e olha que já vai tomar o nosso tempo, mas serão reflexões interessantes para todos nós, eu tenho certeza. Então vamos lá. O nada, a vida futura. A questão 958, Kardec pergunta aos espíritos, por que tem o homem instintivamente horror ao nada? E os espíritos respondem para ele, olha a resposta, porque o nada não existe. Vejam, o nada não existe. E aí eu vou pedir ajuda ao Gilson. Gilson, na pergunta 959, a origem do sentimento instintivo da vida futura. Trata essa questão dessa temática. Esse sentimento, ele vem de todos os tempos? Em que se funda e se apoia esse sentimento, Gilson? Bom, essa pergunta feita a queima-roupa me leva a dizer o seguinte: vem de todos os tempos, sim, por causa até da resposta que os espíritos deram lá em cima, porque o nada não existe. Então, as criaturas sempre, em todos os tempos, os filhos de Deus, que somos todos nós, guardamos esse sentimento de que a vida, de alguma forma, continua, não é? E se apoia na realidade da vida eterna do nosso espírito. Eu diria isso. Muito bem, Gilson, muito bem. Agora vamos ver por que os espíritos fizeram colocações. E vamos ver o que eles falaram acerca destas ideias. A ideia do nada tem qualquer coisa que repugna a razão. Vejam, repugna a razão a ideia do nada. Crer em Deus sem admitir a vida futura é um contrassenso. Olhe, como acreditar em Deus sem acreditar e sem admitir a vida futura. Olhem, e aí eles ainda seguem. O sentimento de uma existência futura reside no íntimo de todos os homens. Olha, de todos os homens. Oh, como os espíritos nos esclarecem. Mas aí, caminhando mais à frente, nós temos lá a pergunta 960. De onde se origina a crença com que deparamos em todos os povos na existência das penas e recompensas provindouras? Olha, será que essa crença, ela tem um amparo, ela se apoia em alguma coisa? E aí eu vou pedir a Erli para fazer um comentário. O que é que você acha, Erli? De onde se origina essa crença? Olha, isso está na nossa consciência. São aquelas coisas que nós já nascemos com elas, vivemos com elas, né? E assim sucessivamente. Isso já está marcado
na nossa consciência. Muito bem, Erli, marcado na nossa consciência. Então, vejamos, meus irmãos, os Espíritos nos falaram. O sentimento inato da justiça divina nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. O sentimento inato que todos nós possuímos da justiça divina, porque isso está na nossa consciência. O homem pode não querer aceitar, mas está na sua consciência, desde a sua criação. O espírito, ao encarnar, traz o pressentimento dessa realidade. Melhores nos tornaríamos, olha o que os espíritos dizem, se pensássemos muito, não é pouco não, se pensássemos muito nesta questão. Isso é algo que nós devemos nos debruçar, pensar, refletir, porque são ideias muito importantes para todos nós. E eles continuam ainda tratando das questões ligadas à intervenção divina. As leis divinas regem todas as nossas ações e traçam os limites. Vejam, as leis divinas. Ele não está dizendo que é Deus que está agindo a todo momento, colocando o dedo aqui e acolá, interagindo aqui e acolá, mudando isso. Não, não. São as leis divinas que regem todas as ações e traçam os limites. Quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento dizendo, foste guloso, vou punir-te. Deus não é um homem que está estabelecendo e julgando a cada um de nós, porque ele definiu leis e traçou os limites para todos nós. São as leis que agem, atuando diretamente em todos os processos de controle. Vejam, isso, meus irmãos, nós temos que ter muito claro em nossas mentes. E vamos mais lá, vamos caminhar um pouco mais. Olha aí, a pergunta 970 de O Livro dos Espíritos. O sofrimento dos espíritos inferiores. Vejam. O sofrimento dos espíritos inferiores. Essa é a pergunta, e os espíritos respondem a Allan Kardec que o sofrimento deles está vinculado à inveja, porque eles observam o que lhes falta para ser feliz e não podem. Então, isso para eles gera um sofrimento muito grande. E na pergunta 972, Kardec pergunta como procedem os maus espíritos para tentar outros... Vejam, os espíritos atuando para tentar outros espíritos, já que as suas paixões não têm mais o objeto real. Eles estão no mundo espiritual. As coisas que eram atrativo para eles no mundo material não existem mais. Como é que os espíritos podem tentar esses espíritos? Eu vou pedir a Jamira para fazer um comentário rápido. O que você acha, Jamira? Como é que eles fazem para tentar os outros espíritos? Jamira, liga o microfone aí, Jamira. Senão o nosso tempo acaba, Jamira. Desculpa. Muito bem. Os espíritos desencarnados atuam sobre nós através do pensamento, agindo sobre os nossos pensamentos, nos influenciando e nos conduzindo a agir da forma como eles desejam e que nós, vigilantes, aceitamos. Muito bem, Jamira. Vamos ver aqui o que é que os espíritos falaram a esse respeito. Porque é importante ver o que eles falaram a esse respeito. As paixões não existem materialmente. Evidente, eles estão no mundo espiritual. As paixões ali materialmente, elas não existem.
mas existem no pensamento dos espíritos atrasados. Vejam, elas não existem materialmente, mas estão vinculadas às suas ideias, aos seus pensamentos, conduzindo suas vítimas aos lugares onde se lhes ofereça o espetáculo daquelas paixões. Nós estamos aonde estão os nossos sentimentos, e são esses sentimentos que fazem com que os espíritos possam nos influenciar e agir sobre nós no mundo espiritual. Vamos lá, na pergunta 977, olha, não podem ocultar os pensamentos e sendo conhecido todos os atos. Isso é uma afirmativa que nós temos lá. Os espíritos não podem ocultar os seus pensamentos e são conhecidos todos os seus atos. E aí, eu vou pedir o Gilson a contribuição. Gilson, o espírito culpado está perpetuamente em presença da sua vítima? Perpetuamente é apenas uma expressão que diz que o espírito se sente assim, porque o tempo vai passar e ele vai se recuperar. Então, ele vai ter oportunidade, pelas leis divinas, de se refazer perante suas vítimas. E isso vai acabar. É lei de Deus. Deus quis assim para todos os seres, os mais comprometidos com o mal. Então, a palavra perpetuamente significa apenas que é um tempo para ele longuíssimo, como se não acabasse jamais, enquanto ele não tem a oportunidade de se refazer ou não quer se refazer. Muito bem, Gilson. E a ideia do perpétuo, inclusive, a palavra ficou entre aspas, chamando essa atenção. E os espíritos respondem a Kardec, em O Livro dos Espíritos, que não pode ser de outro modo. Porque existe uma relação entre eles, uma ligação. Energias estão vinculando esses espíritos, que deverá ser transformada, evidentemente. Em vão, aquele que haja praticado o mal tentará escapar ao olhar de suas vítimas. A presença inevitável destas lhe será um castigo. Então, é justamente mais pela transformação. E o Gilson abordou isso com muita propriedade, não é? Porque o perpetuamente, na verdade, ele não existe, porque os espíritos foram criados para a perfeição e irão se transformar, se modificar pelo seu trabalho, pelo seu esforço e assim por diante. Então, vamos lá, meus irmãos. As penas temporais. Na pergunta 983, nós vemos ali a seguinte questão: será exato se afirmar que após a morte só há para as almas sofrimentos morais, ou existem outros sofrimentos após a morte? Eu vou pedir ao nosso irmão Miguel que ligue o microfone e que faça um comentário rápido a esse respeito. O que é que você acha, nobre Miguel? Meu bom Edilson, nós sabemos que os sofrimentos morais realmente são muito fortes para o desencarnado, mas devido justamente ao nível espiritual deles, eles podem passar também por sofrimentos de ordem material, sentindo frio, fome, enfim, dores atrozes, dependendo da forma como deixaram este mundo, como é o caso do suicida, por exemplo, né? Então, realmente, é evidente que eles não sentem a dor no corpo, né? No corpo físico, no corpo orgânico, que já não existe mais. Mas esta dor se manifesta através de reflexos no corpo espiritual, segundo entendemos. Muito bem, Miguel, muito obrigado aí pela sua
participação e pelas suas reflexões. E vamos ver o que é que os espíritos respondem a Kardec. Como o espírito está isento de dores físicas, dizem, como ele, espírito, está isento de dores físicas, porém, tais sejam as faltas, pode estar sujeito a dores morais mais agudas do que as dores de natureza física, vejam. Os sofrimentos morais, eles podem ser mais dolorosos para o espírito do que as dores físicas. Vocês devem se recordar de algumas passagens de André Luiz, ele cita diversas dessas na sua obra, mas ele cita na obra Nosso Lar dois encontros particulares. Um deles com a mulher que tinha sido a empregada da sua casa, e ele descreve o fato e o sentimento que lhe bateu naquele momento de ver aquela mulher. E o outro de Silveira. Então, são dois casos em que ele se depara e sente a dor moral daquele fato. E existem outras citações também de André Luiz nas suas obras que é possível identificar claramente essa condição que os espíritos aqui nos respondem. Expiação e arrependimento. Pergunta 990. Então, vejam. O arrependimento, ele se dá, ele ocorre, ele acontece no estado espiritual, quando nós estamos lá, depois que nós desencarnamos, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando nós estamos aqui encarnados. E aí eu vou perguntar a Erli, minha amiga, a pergunta 991 e 992, ela trata dessas questões. A consequência do arrependimento no estado espiritual e no estado material. Qual é a melhor dela? Como é que acontece? O que é que ela pode trazer para o espírito, Eli? Bem, se acontecer enquanto estivermos encarnados, tanto melhor para nós, porque temos tempo para trabalhar, para modificar os atos que nos trouxeram esse arrependimento. Então, quando chegarmos no mundo espiritual, já teríamos resolvido esse grande problema. Mas também, se acontecer no mundo espiritual, significa já um começo de progresso. Do arrependimento vem outros passos que o espírito vai dar no sentido do seu crescimento. Muito bem, Eli. Olha, é isso mesmo. Olha, no estado espiritual, o espírito manifesta o desejo de uma nova reencarnação. Para quê? Para expiar aquilo, para expiar os erros, para trabalhar pela sua transformação, recuperar aquele tempo perdido. E, quando ele está encarnado ainda, se esse fato acontecer, como muito bem colocou Erli, fazer que já na vida atual o espírito progrida, que ele já deu um passo. Agora, os espíritos dizem, se tiver tempo, olhem, se tiver tempo. É por isso que Jesus nos chamou a atenção, reconcilia-te o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estás a caminho com ele. Então, nós temos que aproveitar o tempo, meus irmãos, e isto é importante para todos nós. Vamos lá, estamos acabando já esse nosso estudo. A pergunta 1002. Tem aqueles que passam a vida fazendo de tudo, sem se preocupar com nada, e quando chega no momento extremo, aí vem o arrependimento. E aí eu pergunto a Jamira, qual o valor do arrependimento neste último momento? Ele resolve as situações? Como fica isso, Jamira? Ele não resolve a situação, mas ele é sempre muito importante,
porque ele abre possibilidade para o espírito, renova-lhes as esperanças de um recomeço, para que ele possa expiar seus erros e, num outro momento, reparar, corrigir, provar e se reharmonizar com as leis do Criador. Esse é o primeiro passo, muito importante. Muito bem, Jamira. Os espíritos responderam: apressa a reabilitação. Apressa. Mas não o absolve, porque é necessário, além do arrependimento, a expiação. Ele tem que passar na carne aquilo que ele fez. E depois ainda ele tem que se doar para reparar aquilo que ele fez. Vejam como funciona a justiça divina, meus irmãos. Há os arrependimentos tardios, diz São Luís. Porém, pretender-se que nunca melhorarão fora negar a lei do progresso, porque a lei do progresso, ela é justa e atua para todos nós. E para finalizar, meus irmãos, nós trouxemos aqui uma colocação dos espíritos na pergunta 1000, que eles dizem o seguinte: só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem nem no orgulho, nem nos interesses materiais. Então, a transformação, a mudança, a reparação, ela tem que atingir o nosso orgulho, os nossos interesses materiais. Muito bem, meus irmãos, eu espero que vocês tenham gostado desse estudo, que foi uma forma que eu encontrei de nos aproximarmos um pouco mais da nossa casa, daquele ambiente em que temos essa oportunidade de conversar um pouco em torno do Livro dos Espíritos e das outras obras. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos.